O mundo inteiro está falando da extinção das abelhas. Reportagens, documentários, vídeos na internet tentam conscientizar a humanidade para os riscos de destruição do planeta com o desaparecimento desses insetos. O ativismo em defesa da biodiversidade une pessoas comuns e celebridades. O ator Morgan Freeman, por exemplo, transformou sua fazenda de 50 hectares num santuário para as abelhas. Circulou até uma frase atribuída a Einstein. Pesquisadores dizem que não há registros de que o grande cientista tenha dito isso, mas o que não significa que a ameaça não seja real. No Brasil temos uma boa e uma má notícia. Somos o país com o maior número de espécies, cerca de 3.000. E a estimativa, se considerarmos as reservas florestais da Amazônia, é que esse número pode ser muito maior. Mas o uso indiscriminado de agrotóxicos e a monocultura, principalmente da cana-de-açúcar, contribuem para a redução das espécies brasileiras. Como as abelhas elas são responsáveis por aproximadamente 70% de toda a polinização, tanto de plantas nativas quanto cultivadas, nós temos um cenário que pode ser um pouco apocalíptico. Então, em termos de renovação da biodiversidade nas matas, isso vai ser um problema e a gente vai ter uma perda muito grande de biodiversidade vegetal, que vem acompanhada da de abelhas. Pensando no setor agrícola, nós vamos ter que mudar os nossos hábitos alimentares, porque a maioria das frutas que nós conhecemos e gostamos muito, elas dependem das abelhas para serem produzidas. Durante o ciclo da cana, na maior parte do tempo, ela é cortada antes do florescimento e quando chega a florescer, as flores não oferecem pólen nem néctar para as abelhas. E então elas precisam procurar outro alimento. E é aí que reside o grande problema da cana-de-açúcar, porque elas vão procurar outro alimento nos pequenos remanescentes de mata nativa no meio do canavial. Então essas abelhas, além de terem pequenas áreas para se manter e para nidificar e sobreviver, elas ainda são expostas aos agrotóxicos. Corredores ecológicos, conexão entre as áreas de reserva legal de diferentes propriedades já trariam muitos benefícios. Diálogo é a palavra, todo mundo se reunir porque a gente precisa, são as duas grandes riquezas brasileiras. A nossa biodiversidade, que é cobiçada pelo mundo todo, e a agricultura, que nós somos os maiores produtores e nós temos uma perspectiva de produção agrícola no Brasil muito maior do que a gente já consegue fazer hoje. Eu acho que ela pode ser sustentável.